No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: onde é que o Senhor quer que a gente prepare o jantar da Páscoa para o Senhor? E ele respondeu: vão até a cidade, procurem certo homem e digam: o mestre manda dizer, a minha hora chegou, os meus discípulos e eu vamos comemorar a Páscoa em sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus havia mandado e prepararam o jantar da Páscoa. E quando anoiteceu, Jesus e os 12 discípulos sentaram para comer. E durante o jantar, Jesus disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Um de vocês vai me trair. E eles ficaram muito tristes, e um por um começaram a perguntar: o senhor não está achando que sou eu, está? E Jesus respondeu: quem vai me trair é aquele que come no mesmo prato que eu. Pois o Filho do Homem vai morrer da maneira como dizem as Escrituras Sagradas, mas ai daquele que está traindo o Filho do Homem, e seria melhor para ele nunca ter nascido. E então Judas, o traidor, perguntou: mestre, o senhor não está achando que sou eu, está? E Jesus respondeu: quem está dizendo isso é você mesmo. E enquanto estavam comendo, Jesus pegou o pão, deu graças a Deus, e depois partiu o pão e o deu aos discípulos, dizendo: peguem e comam, isto é o meu corpo. E em seguida pegou o cálice de vinho e agradeceu a Deus, e depois passou o cálice aos discípulos, dizendo: bebam todos vocês, porque isto é o meu sangue que é derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados, o sangue que garante a aliança feita por Deus com o seu povo. E eu afirmo a vocês que nunca mais beberei deste vinho, até o dia em que beber com vocês um vinho novo no reino do meu Pai. E então eles cantaram canções de louvor e foram para o Monte das Oliveiras. Esse texto nos relata as últimas horas de Jesus com os seus discípulos. E é interessante como em nossa vida, esses últimos momentos são usados por Deus para nos consolar, para nos animar, em meio a cenas dramáticas que sempre a morte nos faz vivenciar. Enquanto eu estava meditando nesse texto, me vieram duas cenas interessantes desses momentos finais e como eles marcam a nossa história, a nossa vida. Eu me lembro de uma conversa do meu avô com meu tio. Vovô já idoso, e ele estava muito bravo, porque ele tinha sido motorista durante muitos anos, ele foi profissional do volante durante muitos anos, e agora velhinho, ele tinha um Fusca 66 que brilhava, bonito demais, e ele foi ao Detran, e o Detran não permitiu que ele renovasse a sua carteira, que ele não tinha condições de dirigir, e ele estava muito bravo, e dizia para o meu tio: está vendo? Tiraram a minha carteira de motorista, como é que pode uma coisa dessa? E nessa coisa toda ele disse: sabe, eu já falei para Deus, está na hora de eu ir embora, eu tenho que morrer, porque já até tiraram a minha carteira de motorista. E aí o titio chegou para o vovô e disse assim: papai, não é assim a vida é diferente, é como se a gente estivesse num trem, e as pessoas vão descendo as suas estações respectivas, e só Deus sabe o dia certo, a hora certa e qual estação. E naquela justa hora, naquele justo momento, o filho desse meu tio de 15 anos sofreu um acidente. Um carro desgovernado pegava a bicicleta que ele vinha conduzindo e o matou instantaneamente. E é interessante como aquelas palavras nos lábios do meu tio não foram sabedoria humana, mas foram manifestação de Deus.
Recentemente eu estava num sepultamento do pai do pastor Edson, e ele comentava com a gente, sabe, ontem a gente almoçou todo mundo junto, e estava uma brincadeira tão gostosa, e papai estava sentado numa cadeira de escritório, e a minha irmã corria com ele pela casa brincando, e todo mundo dando risada, e ele também. Mas depois de tudo isso, o papai chegou para mim e disse assim: estou cansado. Eu falei: então pai, vamos subir lá, e eu vou deixar o senhor lá no quarto descansar. Ele falou: não filho, você sabe do que eu estou falando, estou cansado, está na hora de eu ir. E naquela madrugada ele parte, e de repente, essas coisas que parecem tão simples, tão corriqueiras, se tornam de um significado tremendo. Por que eu estou dizendo isso? Porque tudo aquilo que aconteceu nessa noite em que Jesus instituiu a ceia do Senhor, tem um significado profundo. E Jesus queria que ficasse marcado em nossa mente, que a gente não se esquecesse, e que quando estivéssemos a celebrar este memorial, viesse à nossa mente, e que nós pudéssemos aprender com isso. E se a gente olhar para isso, apesar de que os discípulos não entenderam tudo o que estava acontecendo exatamente naquele momento, e só depois, assim como acontece com a gente, eles passaram a refletir. Eu queria tentar olhar para algumas dessas revelações de Jesus, colocadas nesses tempos de memorial. Eu vou olhar, na verdade, uma revelação nessa manhã, essa conversa de Jesus com Judas, uma conversa estranha, muito esquisita, que só Jesus e Judas entenderam, que os outros que estavam ao lado só participaram, mas só tiveram compreensão depois, porque não podiam conceber o que estava acontecendo. E a primeira coisa que Jesus revela para nós, é que no relacionamento que temos com Ele, Jesus espera. Se eu posso usar uma palavra mais forte, precisa de lealdade. Não dá para a gente viver um relacionamento profundo, sincero, com qualquer pessoa, se não houver lealdade. E essa conversa fala disso. Diz assim a Bíblia: durante o jantar, Jesus disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade, um de vocês vai me trair. E eles ficaram muito tristes. E um por um começaram a perguntar: o senhor está achando, não está achando que sou eu, está? E Jesus respondeu: quem vai me trair é aquele que come no mesmo prato que eu. Pois o Filho do Homem vai morrer da maneira como dizem as Escrituras Sagradas, mas ai daquele que está traindo o Filho do Homem, seria melhor que para ele nunca ter nascido. E então Judas, o traidor, perguntou: mestre, o Senhor não está achando que sou eu, está? E Jesus respondeu: quem está dizendo isso é você mesmo. A revelação desse texto é que Jesus precisa da nossa lealdade, da lealdade dos seus discípulos. Você pode imaginar a cena? Jesus olha numa mesa, quando não tem muita gente, dá para olhar e conversar um com o outro, e ele diz assim: olha, um de vocês vai me trair. Um de vocês vai me trair. E aí um começa a olhar para o outro, assim: quem será o traidor? E começa uma fila de gente a perguntar: o senhor está achando que sou eu que vou trair? O senhor está achando que sou eu que vou trair? Inclusive o próprio Judas. E pior, porque alguns minutos depois, se você pensar nisso, você vai ver o tamanho da confusão. Alguns minutos depois, Jesus vai dizer para Pedro que naquela mesma noite, ele iria negá-lo 3 vezes. O que vocês acham que os discípulos pensaram? Olha aí o Pedro. Ninguém pensou em Judas.
Ninguém entendeu que era Judas. Inclusive João, quando fala a respeito disso, diz que quando Jesus disse, olha, se você tem que fazer, faz depressa. E quando ele levantou para ir embora, João disse assim, olha, nós nem pensamos nada, porque ele era o tesoureiro, e nós imaginamos que Jesus tinha dado uma ordem para ele comprar alguma coisa, e que aquele era o momento dele fazê-lo. E naquele instante todo mundo estava constrangido. Mas o que nós podemos aprender sobre a lealdade que Jesus está buscando dos seus discípulos, é que tem algumas coisas muito simples que parecem para nós lealdade, e que Jesus está dizendo não é lealdade. A primeira coisa que eu aprendo e me choca aqui é que comer no mesmo prato não significa compromisso e lealdade. Porque Jesus disse assim, quem come comigo no mesmo prato é aquele que vai me trair. E eu fiquei pensando nesse negócio, como é que pode, né? Comer no mesmo prato. Comer no mesmo prato. E sabe, não sei se você sabia, mas naquele tempo não se usava garfo e faca. Se comia com as mãos. E significava que eles estavam metendo a mão juntos no mesmo prato. Quem? Jesus e Judas. Lealdade não significa comer no mesmo prato. O fato de estar na mesa, de ser tesoureiro do ministério, de ter encontros privados com o Senhor, não quer dizer automaticamente que somos leais. Pois a lealdade é um valor que primeiro precisa estar em nosso coração, para depois se manifestar em nossas ações mais secretas. A grande questão não é onde você está, mas que tipo de compromisso interior você tem com Jesus. E o que eu aprendo aqui é que não importa se você vai a uma igreja ou não vai a uma igreja. Isso não quer dizer que você seja leal a Jesus. Não importa se você tem uma religião ou não tem uma religião. Isso não quer dizer que você seja leal a Jesus ou tenha um pacto ou um compromisso com Jesus. Sabe, não importa algumas coisas que aparentemente parecem lealdade, porque na verdade o Senhor não está olhando o prato, o lugar, a atividade, a ação, Ele está olhando o coração. Ele olha para o nosso coração e como nós colocamos e valorizamos o Senhor na nossa vida. É interessante que nós julgamos pela aparência, a Bíblia diz isso, mas Deus julga pelo coração. E lealdade nesse contexto é o que você está disposto a sacrificar por Ele, até onde você está comprometido com Ele. A lealdade que Ele procura é colocá-lo em primeiro lugar, antes de todas as pessoas e coisas, e fazê-lo Senhor absoluto da vida. Há um missionário que foi trabalhar na Índia no século XIX, chamado Hudson Taylor. E esse homem, ele, quando chegou na China, melhor dizendo, quando ele chegou na China, ele percebeu que era muito difícil comunicar o Evangelho se você não se identificasse com as pessoas e com a cultura. E naquela ocasião, o grupo mais velho dos missionários criticava as ações desse novo missionário, porque aquele novo missionário disse assim, sabe, se eu não falar como eles falam, se eu não me vestir como eles se vestem, se eu não cortar o cabelo como eles cortam o cabelo, eu vou estar tão distante deles, que eu não vou conseguir falar do Evangelho.
E essa era uma convicção muito forte. E a convicção virava até teologia, porque ele dizia assim: olha, se Jesus se esvaziou da sua glória para caber na forma humana, só para que, identificado conosco, pudesse tocar a nossa alma, por que eu não posso me esvaziar da minha cultura para caber na cultura chinesa? Mas ele gostava de uma moça, que também era de um grupo missionário, justamente do grupo que mais o criticava, e ele pensava assim: como é que vai ser? Eu já não sou tão bonito, agora você imagina eu vestindo uma roupa de chinês, fazendo as trancinhas de chinês, cortando ou rapando as sobrancelhas como o chinês daquele tempo rapava, então fica sem sobrancelha nenhuma. Aquela moça nunca vai olhar para mim. E esse foi um grande dilema do seu coração. Continuar usando terno e gravata do europeu, ou cumprir a missão que Deus tinha lhe dado? Parece uma tolice, não parece? Mas esses são os conflitos da nossa vida. E a Bíblia está nos ensinando que lealdade não é comer no mesmo prato com o Senhor, mas lealdade é ouvir a voz do Espírito no nosso coração e ter a coragem de colocar Jesus em primeiro lugar em todas as circunstâncias da vida. E lá vai o Taylor, sem sobrancelha, com trancinha de chinês, bigodinho de chinês. E sabe o que acontece? A missionária acha ele uma gracinha. E eles se casam, porque Deus é bom. É muito bom, não é? Ele faz coisas tremendas na nossa vida. Não pense que comer no prato resolve. Você tem que se identificar com o teu Senhor, de corpo e alma. A palavra vai nos dizer que a lealdade que Jesus espera, tira de nós, joga para fora a hipocrisia, porque hipocrisia faz parte da traição. Você já pensou como é que Jesus reagiu? Quando Judas olha para ele, está do ladinho dele, comendo no mesmo prato, assim: o senhor não está achando que sou eu? Não, eu não estou achando, eu tenho certeza. Se fosse italiano já dava logo, né? Mas essas foram as palavras de Judas para Jesus, uma tremenda hipocrisia, pois ele sabia que era ele, e Jesus também. E o pior, você lembra da história? Porque ele combinou um sinal com os guardas. Qual era o sinal de quem era Jesus que ele estava apontando e entregando? Você lembra? Um beijo. E ele diz assim: com um beijo tu me traz. Quando a hipocrisia toma o nosso coração, a lealdade de uma fé genuína, comprometida, está em perigo. Especialmente porque podemos esconder os nossos pensamentos e intenções de todos os homens, mas não podemos escondê-los do Todo-Poderoso. Você acha que você pode esconder alguma coisa do teu coração do Deus vivo? É interessante o salmista, no Salmo 139, quando fala isso, ele diz assim: se eu subir ao céu, o Senhor está lá. Se eu descer às profundezas da terra, o Senhor também está. Quem pode esconder alguma coisa do Deus vivo? Por isso, comer no mesmo prato não significa lealdade, mas hipocrisia na presença de Deus é uma tremenda tolice. Porque Deus conhece, Deus sabe. E não importa se a pessoa pública sua tem uma aparência, porque Deus não conhece só a pessoa pública, Ele conhece os seus pensamentos, os seus sentimentos. E sabe, a lealdade que o Senhor espera de cada um de nós desce à profundidade
da nossa alma. Porque nós precisamos ser leais a Ele na intimidade do nosso coração, sem fingimento, com uma perfeita transparência. Quando eu era garoto, passava um filmezinho na televisão, eu acho que tem alguns da minha idade que vão lembrar, que era de uma freira, que o chapéu dela pegava no ar, não é? E voava. Você lembra dessa freira? Quem já assistiu esse filminho aqui? Ah, tem uns velhinhos aqui, viu? Não sou só eu, né? E você lembra que ela tinha uma capacidade diferente? Ela podia também ler os pensamentos, lembra disso? Ela lia os pensamentos. E que coisa complicada, porque ela sabia o que as pessoas estavam pensando. Queridos, melhor que aquilo é o nosso Deus, porque Ele conhece você por inteiro, antes da fundação do mundo. Por isso o pacto de fé que Ele espera de nós, não é a superficialidade de um rito que se repete, ou de uma reza que eu decoro, mas é do coração aberto, que se lança na presença de Deus, e que sabe que Deus conhece os seus sentimentos. Eu tenho aprendido na minha vida que às vezes algumas orações das mais profundas, não são aquelas que eu faço num templo, mas que às vezes eu estou caminhando pelo caminho, ou fazendo alguma atividade na minha casa, e eu confidencio a profundeza da minha alma. Senhor, o Senhor está vendo como é que eu estou? Essa é a minha verdade, Senhor. Tenha misericórdia de mim. E é interessante como, quando a gente tem a coragem de confidenciar a profundeza da alma, Deus revela coisas tremendas para nós. Essa semana eu estava orando e falando algumas coisas da minha alma para Deus. E disse: Senhor, estou preocupado com isso, estou preocupado com aquilo, estou preocupado com aquilo outro. Eu estou preocupado, Senhor, com coisas que ainda não aconteceram, mas podem acontecer. Você já teve preocupação assim? E se acontecer isso, se acontecer aquilo? E aí eu estou orando e abro uma meditação e falo: Senhor, fala comigo. Eu falo assim: vive um dia de cada vez, porque eu estou no controle. Eu falei: aleluia, Senhor, porque o Senhor ouviu até os meus pensamentos. Por isso, a lealdade que Deus espera de nós é esse pacto de vida, que vai à profundeza da alma e não se importa só com a forma, mas que entende que Deus é o Deus dos conteúdos profundos da nossa vida, dos pensamentos, dos sonhos, dos medos. Ele é o meu Deus. Terceira coisa que eu aprendo aqui nesse texto, que a lealdade que o Senhor espera de nós não pode permitir que a nossa mente seja cheia das ideias do diabo. Porque a traição, a hipocrisia, a deslealdade, ela tem um processo, e Satanás usa uma ferramenta. E a ferramenta é encher a nossa mente. A Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio. Então ele vai lá e enche. E nós vivemos aquilo que nossa mente está cheia. E olha só como João interpreta isso tudo que está acontecendo nessa noite. Diz João 13, verso 2. Jesus e os seus discípulos estavam jantando, e o diabo já havia posto na cabeça de Judas, filho de Simão Iscariotes, a ideia de trair Jesus. Que coisa! Eu não sei exatamente quais foram as razões. Eu posso inferir algumas. Judas era considerado um zelota. O zelota naquele tempo era do Partido Revolucionário. E eu acho, tá? Isso é uma inferência minha, que ele estava achando Jesus brando demais.
esse não vai dar certo como Messias, não, porque nós somos um Messias mais forte, mais violento, mais guerreiro, mais aguerrido, senão Roma vai continuar no comando. E ele tinha uma causa, derrubar Roma, por isso ele estava do lado de Jesus. E ele não tinha entendido quem era Jesus, por que Jesus veio, por isso não entendia os seus métodos. E aí então o diabo pegou essa semente profunda de lealdade à pátria, que se sobrepõe às pessoas, para dizer: você precisa tomar uma atitude. Talvez seja essa a razão. Se eu for pensar bem dele, se eu for pensar mal dele, porque a Bíblia diz também que ele era o tesoureiro, ele roubava o dinheiro, é que o negócio dele era grana, e ele estava perdido porque precisava de grana. E de alguma maneira ou de outra, um pensamento veio na sua cabeça, semeado pelo diabo, dizendo assim: olha, você pode ganhar alguma coisa, ou para o projeto, ou para você mesmo, se você vender Jesus. E quando Satanás inculca ideias, pensamentos, desejos ardentes, aspirações, que são incompatíveis com o nosso compromisso com o Senhor, ele está semeando quebra de lealdade, ele está semeando afastamento. É assim que começa uma traição em casa, entre homem e mulher. É assim que começa um projeto escuso. São pensamentos, ideias, desejos, aspirações que são incompatíveis com os nossos compromissos, com Deus e com pessoas. Sabe, eu tenho aprendido na minha vida que eu não posso impedir a semeadura maligna. Quem pode impedir um pensamento sorrateiro que venha na sua mente? E quem pode dizer que nunca teve um pensamento sorrateiro maligno? Eu acho que todos nós vamos dizer: eu já tive. Mas uma coisa eu tenho aprendido: eu posso impedir que eles tenham espaço para crescer dentro da minha vida. E a lealdade que o Senhor espera não é que o inimigo não possa mais semear na nossa mente a sua malignidade, mas que nós possamos jogar fora as sementes que ele lançou na nossa mente. Porque o que fazemos com essas sementes são responsabilidade nossa. E entenda que o grande objetivo do inimigo é controlar a nossa mente a ponto de perdermos o senso de certo e de errado, de valor e desvalor. E é isso que vai acontecer, e João vai interpretar. Ele diz em João 13, 26, 27, e aquele a quem vou dar um pedaço de pão passado no molho. E respondeu Jesus, e em seguida pegou o pão, um pedaço de pão, passou no molho e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E assim que Judas recebeu o pão, Satanás entrou nele. E então Jesus disse a Judas: o que você vai fazer, faça logo. Sabe, quando você dá espaço para estas coisas na sua mente, e você vai acalentando esses pensamentos, uma hora esses pensamentos controlam você, como se o próprio diabo estivesse controlando a sua vida. O tipo de lealdade que Jesus espera de nós é aquela que permita que Ele seja, Jesus seja, o Senhor da nossa mente, dos nossos sonhos, das nossas aspirações, até dos nossos desejos. Porque é desejo do Espírito Santo levar cativo a presença do Pai até os nossos pensamentos. Diz 2 Coríntios 10,
As armas que usamos na nossa luta não são do mundo, são armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas e assim destruirmos ideias falsas. E também todo orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus, e dominamos todo pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. Não dá para ser um cristão de verdade se Jesus não for o Senhor da nossa vida. Não somente o Senhor da nossa liturgia, dos nossos atos, o Senhor até dos nossos pensamentos, dos nossos desejos, das nossas emoções, dos nossos sonhos. É tão sério isso, e hoje à noite eu vou falar um pouquinho sobre isso, que Jesus vai fazer duas coisas. Na hora que termina essa conversa, a primeira coisa que ele faz é dar graças a Deus. E ele distribui o pão. Depois ele dá graças a Deus e distribui o vinho. E eu fiquei pensando, que coisa tremenda. Quem tinha que dar graças a Deus éramos nós. Porque Jesus ia para a cruz. E ele sabia disso. Depois ele vai para o jardim e diz, passa de mim esse cálice. Mas foi ele quem deu primeira vez graças por ir à cruz. Jesus está ensinando o tipo de lealdade que a gente tem que ter. É aquela que está disposta a dar graças a Deus em toda e qualquer situação, porque sabe que Deus tem um plano para a nossa vida, e esse plano, ainda que pareça estranho para nós, é perfeito. A cruz não é perfeita, mas o que ele faria com a cruz era perfeito. O tempo do jardim em que ele soa lágrimas de sangue não era perfeito, mas o que aconteceria na sua ressurreição era perfeito. E aí então a gente vai entendendo que ser leal a Jesus é viver um pacto de vida com Ele, tão profundo, que não dá para ser quebrado. Quero terminar só com dois pensamentos que vou deixar com vocês. O primeiro é que quando a gente não é leal a Jesus, a única coisa que sobra é juízo. Diz assim a Bíblia, pois o Filho do Homem vai morrer da maneira como dizem as Escrituras Sagradas, mas ai daquele que está traindo o Filho do Homem, seria melhor que ele nunca tivesse nascido. É interessante isso, porque a gente não entende que sem essa lealdade, o que sobra para nós é juízo. Isso é tão forte, mas tão forte, que no livro de Atos dos Apóstolos, quando o Deus Todo-Poderoso julga Ananias e Safira, ele julga pela hipocrisia de entregar, dizer que estava entregando uma coisa, quando na verdade não estava. E o Senhor revelou o rigor para com a hipocrisia do coração de quem o serve ali, porque os dois morreram no meio do culto. E nos textos que falam sobre a ceia, ele também revela esse mesmo rigor, com que ele julga a mente e o coração dos que comem na sua mesa. Olha só o que a Bíblia diz, 1 Coríntios 11, 27, por isso aquele que comer do pão, desse pão da ceia, ou beber do seu cálice, de modo que ofenda a honra do Senhor, estará pecando contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, que cada um examine a sua consciência, e então coma do pão e beba do cálice. Pois a pessoa que comer do pão ou beber do cálice sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor, estará sendo julgada ao beber e comer para o seu próprio castigo.
É por isso que muitos de vocês estão doentes e fracos, e alguns já morreram. Se examinássemos primeiro a nossa consciência, nós não seríamos julgados pelo Senhor, mas somos julgados e castigados pelo Senhor para não sermos condenados junto com o mundo. É por isso que a ceia sempre é precedida de um autoexame, pois comer e beber sem discernimento da presença do Senhor é ficar debaixo do juízo de Deus, porque a lealdade que Ele espera é fruto de uma santa reflexão e de uma constante renovação dos nossos compromissos com o Senhor. Cada vez que a gente participa desse memorial, o Senhor está dizendo: renova comigo o teu pacto. Renova comigo o teu pacto. Acerta o que precisa ser acertado na tua vida, porque eu quero ser o Senhor de todas as coisas. E o último pensamento é: você já parou para pensar? Por que tudo isso aconteceu na ceia? Eu vou dizer para você o que eu acredito. Porque Jesus amava Judas. Apesar de ser Judas. E ele estava dando para Judas uma última oportunidade. Presta atenção, homem, o que está acontecendo com você. Os projetos de Deus vão acontecer, eu sei, mas que não seja você. Que não seja você. Nessa manhã eu queria convidar você a participar conosco da ceia do Senhor, lembrando o que ela significa, que Deus ama você profundamente, que tem um propósito para a sua vida, que Ele quer não apenas que você coma no prato com Ele, mas que Ele e você possam ter um vínculo de amor e vida, um pacto, um compromisso, que Ele possa ser o seu Senhor, não o Senhor da liturgia, que Ele possa não apenas conviver com uma oração hipócrita, porque representa apenas o que eu decorei, mas não aquilo que está na minha alma, mas que possa viver entre você e Ele uma real e profunda comunhão. Que hoje seja dia de exame impessoal. Eu não posso olhar para o teu coração, só você pode e Deus. E que seja tempo de renovação. Sabe o que eu acho que Jesus esperava de Judas? Arrependimento. Você já confrontou um filho? Por que um pai confronta um filho quando sabe que o filho está mentindo? Só para dizer que o pai tem razão, é isso? Não, a gente confronta porque a gente quer que haja arrependimento. Arrependimento é quando a gente olha para a gente mesmo e reconhece quem a gente é e diz: não quero mais ser assim. Sabe o que eu acho que Jesus esperava de Judas? Era flexibilidade para deixar ele tratar a alma dele. Sabe por que eu digo isso? Porque quando Jesus disse para Pedro: essa noite você vai me negar 3 vezes, e ele dizia: de jeito nenhum, estou pronto para morrer, mas não vou negá-lo. Jesus disse assim: quando você se converter, apacenta os teus irmãos. E Jesus estava dizendo qual era o propósito: conversão. Não importa o que já aconteceu na tua vida, mas toda vez que o Espírito de Deus confronta a gente, Ele está esperando arrependimento e mudança, conversão, para deixar que Ele seja o Senhor da nossa vida.
Curva a tua fronte agora, enquanto os diáconos estão entrando para se prepararem para distribuir a ceia. E nessa oração do teu coração pessoal, conta para Jesus a verdade. Como é que está a tua vida? Como é que está o teu coração? Lembra, não adianta comer no mesmo prato. O que Ele quer é mais profundo. Ele quer morar no teu coração. Não adianta ter bonitos propósitos. É o que Ele está vendo na tua alma. Então, convida Jesus para entrar, convida Jesus para transformar. Se tem alguma coisa que o Espírito Santo está ministrando em você, e está dizendo, está na hora de mexer nisso, e que você tem lutado com Ele, tem tirado da conversa, diz para Ele, Senhor, hoje, pode fazer as mudanças. Se está doendo, fala a verdade. Se você tem medo, fala o que está na tua alma, mas deixa Deus tratar você. E depois disso, se você já tem um pacto de vida e fé com Jesus, se você acertou a tua alma com Ele, se um dia pela pública profissão de fé e pelo batismo você se tornou um verdadeiro cristão, então eu queria convidar você a participar do pão e do vinho, não como quem não discerne Jesus, mas como quem aceita Jesus, como quem busca Jesus, como quem quer servir Jesus de todo o coração.